da amamentação humanizada, que a gente pensou, né? E aí, amamentação, quando a gente pensa em amamentação, a gente pensa em algo, sim, bastante humano. Mas, eu acho que dentro da medicina, a gente desumanizou muito esse processo. Tanto que nós passamos a orientar muitas mães, sem nem dar a chance delas amamentarem, a orientar que elas, enfim, usem o leite artificial com as suas crianças. Então, resgatando tanto o parto vaginal que a gente fala e luta para que as mães possam realizar o parto vaginal, a gente também retorna às nossas raízes, né, orientando as mães a amamentar. E para que nós possamos orientar as mães corretamente, nós precisamos saber sobre o tema. E a amamentação é um universo. Eu sei sobre o tema, mas eu não sei tudo sobre o tema, porque é algo muito extenso. Então, tem pessoas que são especialistas nesse tema, principalmente o pessoal da enfermagem, fonoaudiologia, tem pessoas que só estudam isso. E a gente pode pedir a ajuda, orientação desses profissionais quando necessário. Então, primeiramente, nós temos que pensar nas mais diversas formas de amamentação. Nesse quadro, eu gosto muito dessa fotografia, porque ela mostra ali uma mãe amamentando no peito, outra mãe amamentando com uma sonda, outra mãe amamentando com a mamadeira. Pode ter ali o leite dela ali dentro, a gente não sabe, né? Mas são as diversas formas. Primeira coisa, que quando a gente pensa em amamentação humanizada, é não julgar essa mãe, né? Muitas vezes eu atendi com alunos e uma mãe dizia que tinha amamentado por 4 dias o seu bebê, o aluno já olhava com uma cara assim, meu Deus, por que ela fez isso? A mãe já se sente culpada por tudo. É inerente a ser mãe, parece que é se sentir culpada de todas as coisas. E aí vem o profissional de saúde e coloca mais uma carga sobre ela. Não é isso que não é para isso que nós estamos ali, para julgar, e sim para orientar, para ser alguém que ajuda, que dá uma mão, que estende a mão, né? Que está ali para ouvir as necessidades, que está ali para ajudar, não mais uma pessoa para apontar o dedo e dizer, você não conseguiu. Então, primeiro, não julgar, entender as razões, entender as dificuldades, acolher os sentimentos dessa mãe, ouvir, ter empatia por ela, compaixão também, muitas vezes. Uma mãe que está em grande sofrimento, ela necessita muito mais de compaixão do que empatia. Porque se nós tivermos empatia e nos colocarmos no lugar dessa mãe, nós vamos entrar em sofrimento junto com ela. E aí, ao invés de ter uma pessoa sofrendo, vão ter 2. Então, nesse caso, nós precisamos ter compaixão para conseguir se manter de uma maneira a ajudá-la e não viver esse sofrimento que não é nosso, que é dela, ela está passando. A Organização Mundial de Saúde recomenda, né, amamentação exclusiva por 6 meses e complementada até os 2 anos ou mais. Então, a recomendação é que seja no mínimo 2 anos. Aí chega lá na consulta e o médico diz que a criança com 2 anos tem que parar de ser amamentada. Eu quero uma pesquisa que diga que isso é necessário, que a mãe pare de amamentar o seu bebê com 2 anos. Aonde está escrito isso? Qual que é a evidência científica disso? Não existe. Então, o médico que orienta que a mãe pare de amamentar, porque a criança tem mais que 2 anos, não tem razão para isso. A não ser por motivos específicos. A mãe está doente, a mãe precisa fazer uma quimioterapia. Mas isso é uma negociação, não é uma imposição. Existe uma relação única
individual entre mãe e bebê, que o médico não está nessa relação. Ele é alguém que está sendo consultado, não é alguém que deve impor algo. Então, a gente pode orientar, falar, trazer a ideia quando achamos que essa mãe está exaustivamente cansada, trazer opções, mas impor um desmame abrupto não tem razão, a não ser em motivos específicos. E aí existe a negociação, existe acolher os sentimentos dessa mãe, né? Sabemos que a amamentação vai causar uma redução da mortalidade infantil, uma proteção contra a diarreia, que é uma das causas de mortalidade infantil, proteção contra infecções respiratórias, que também é uma das principais causas de mortalidade infantil, redução de alergias e episódios de sibilância, chiado no peito, reduz também o risco de dermatite atópica e de doenças crônicas. Então, é tudo de bom, né? Também existem relatos na literatura que a amamentação reduz doenças como doença celíaca, doença de Crohn, colite ulcerativa, linfoma, doença de Hodgkin e leucemia. Então, são doenças que têm a ver com o sistema imunológico. Existe uma modulação do sistema imunológico através da amamentação. Além disso, a Organização Mundial de Saúde demonstrou redução também dos níveis de pressão arterial, colesterol e diabetes tipo 2 na população amamentada. Sabemos que a criança exposta ao leite de vaca antes dos 4 meses de vida teria uma associação aumentada com risco de diabetes mellitus tipo 1. Além disso, temos uma redução da obesidade. Então, mesmo que a gente não diz que uma criança é obesa se ela é só amamentada exclusivamente pela mãe. Mesmo que ela esteja acima do peso esperado. Ela não é considerada obesa. Se ela tem 5 meses e ela está lá na curva, acima do peso esperado, e ela é amamentada exclusivamente com leite materno, ela não é obesa. Então, vai existir muitos bebês que vão estar acima, só amamentada, e a gente não diz pare de amamentar, diminua a amamentação. Porque a amamentação, ela reduz a chance dessa criança depois ser obesa. O bebê, ele segue uma curva diferente do que depois. Depois de 2 aninhos, ele vai começar a seguir a curva, mais ou menos, que ele vai ter quando adulto. Uma curva mais parecida com dos pais, às vezes uma tendência maior à obesidade, mas quando bebê lactente, ele não é, a gente não deve considerar da mesma forma, ok? Além disso, é a melhor nutrição que pode existir para o bebê, né? Ele tem um melhor desenvolvimento cognitivo, então nós sabemos que eles têm maior nível de QI quando amamentados, os bebês. Melhor desenvolvimento da cavidade oral também, da musculatura oral. Para a mãe, uma proteção contra o câncer de mama. Existe uma proteção contra a diabetes tipo 2 também na mãe. E melhora o vínculo entre mãe e filho. Não é a única forma de vinculação, mas existe um benefício na vinculação entre mãe e filho. Quando nós vamos orientar lá no pré-natal as mães em relação à amamentação, ou quando nós vamos fazer lá a consulta de puericultura do recém-nascido, nós temos que orientar a mãe em relação ao colostro e a pojadura. Nós temos, assim, a mãe, ela já tem, a gestante, a mãe do recém-nascido, ela já tem uma grande insegurança. Ela já pensa assim, eu não vou ter leite, será que eu vou ter leite suficiente? Aí, é algo novo, que ela nunca fez antes. Ela tem toda uma insegurança. Daí tem a avó, a sogra ao redor, que vão falar, mas tá saindo só uma aguinha bem clarinha. Seu leite é fraco, tu tem pouco leite. Se a gente não explicar que no primeiro dia de nascimento o bebê tem um estômago do tamanho de uma cereja,
que de 5 a 7 ml vão encher o estômago dele, ela não vai entender que esse bebê, ele realmente precisa de pouco. E que o colostro é suficiente para esse bebê. E que o colostro é uma aguinha clarinha, é normal. E que a pojadura, que é a descida do leite, vai ocorrer normalmente entre o terceiro e 10º dia. Não é nada anormal que demore 10 dias a descer, porque o normal é entre 3 e 10. Quanto mais essa mãe oferecer a mama, mais rápido vai ocorrer a pojadura. Então, a mãe, às vezes, no 9º dia, não ocorreu a pojadura, ela diz, eu não tenho leite. Eu só tenho essa coisa fraquinha, essa aguinha, e eu não tenho leite. Eu vou dar mamadeira. Se ela não sabe que o normal é entre o terceiro e o 10º dia, ela vai achar que ela está vivendo uma situação anormal. No terceiro dia, esse bebê tem o estômago do tamanho de uma noz. Na primeira semana, um pêssego. E num mês, o tamanho de um ovo. A gente mostra isso para a mãe. A gente deixa a mãe mais tranquila. Então, mais ou menos entre o terceiro e o 10º dia, essa mãe vai ter a pojadura, aquela descida do leite. As mamas vão ficar túrgidas, muito cheias, bem edemaciadas. E aí, essa mãe tem que conseguir esvaziar essa mama para conseguir normalmente dar o leite adequadamente para o seu bebê. Tá? Mas tudo isso a gente vai falar. Temos que falar sobre a pega correta, ensinar as mães que a boca do bebê tem que ficar com uma boquinha de peixe, tá? Que ele vai fazer a pega na auréola e não no bico, não apenas no mamilo, porque senão vai machucar essa mãe. Que o nariz não encosta no seio e ele deve respirar livremente. Então, a mãe que tem a mama muito grande, ela deve segurar ali com o dedo a mama. A bochecha deve se encher quando o bebê suga o leite. Os lábios devem ficar virados para fora, a barriga e o tronco devem ficar encostados ali na mãe, barriga com barriga, a gente fala. O queixo encostado no seio, tá? Temos que ensinar a técnica do mindinho na boca, que é quando a gente vai liberar essa mama, esse bebê terminou de fazer a mamada, a mãe quer liberar aquela mama, ela não vai simplesmente tirar o bebê, puxar o bebê dali. Ela vai inserir o dedo no canto lateral da boca dele, o mindinho, e vai liberar, porque ele faz um vácuo na mama. Se ela puxa, fere, vai ferindo a mama dela. Também tem a técnica do queixo para baixo. Quando esse bebê ele faz a pega muito pequenininha e vai pegando só o mamilo, não vai pegando a auréola, a gente dá uma puxadinha do queixo dele para baixo. Tá? Então, aqui a gente vai ver um exemplo de uma mamada incorreta, tá? Vocês estão vendo que a bochecha desse bebê, ela vai para dentro, ela não enche, ela fica como se ele tivesse, olha ali, ó. Ele puxa para dentro a bochechinha. Ele tá com uma dermatite atópica bem importante, tá? Mas também a gente ouve ruídos, tá? Desse bebê. E a bochecha tá encovada durante a sucção. Então, ali, situações indicativas da pega incorreta. Bochechas encavadas durante a sucção, ruídos audíveis da língua, mama esticada, deformada, mamilos com estrias vermelhas, esbranquiçadas ou achatadas, mãe que apresenta dor durante a amamentação. Esse foi um bebê que eu atendi, eu que gravei esse vídeo, tá? Esse bebê foi avaliado por uma amiga minha, que é especialista em amamentação, que trabalha no mesmo... Ela é professora também, trabalha na mesma unidade. E depois ela foi encaminhada, esse bebê, para fono. Ele tinha... Ela não conseguia fazer a mamada correta por algum distúrbio na língua, tá? Mas mesmo assim, essa mãe conseguiu amamentar, tá? E esse bebê conseguiu ganhar peso. Uma pergunta frequente das mães é: qual a frequência das mamadas e o lado que eu tenho que dar?
ela vai te perguntar, doutor, eu tenho que dar mamar de 3 em 3 horas? Me falaram que é de 3 em 3 horas. Eu tenho que dar mamar de 2 em 2 horas? Quanto tempo eu tenho? Tá, se eu tenho que dar de 2 em 2 horas, quanto tempo que eu tenho que ficar dando um lado para depois dar o outro? E às vezes a gente não pensa nisso, a gente estuda sobre amamentação, pensa, como é que apega, tô sabendo tudo. Sei apega, sei tudo. Não sabe nada. Sabe o mínimo. Primeiro, é livre demanda. A amamentação cheia de regra não vai funcionar. É simples. Vai botar um monte de regra na amamentação, ela vai dar errado. Então, é livre demanda. Toda vez que o bebê quiser mamar, você vai dar. Mas vai ficar mal acostumado, vai querer ficar o dia inteiro no peito. É assim, no começo vai ficar o dia inteiro no peito. Se quiser dar mamar e que dê certo, é dessa maneira. É a única maneira de dar certo. Livre demanda. Toda vez que o bebê quiser mamar, a mãe deve oferecer a mama. Às vezes de meia em meia hora, às vezes de 1 em 1 hora, às vezes de 40 em 40 minutos, às vezes de 2 em 2 horas, às vezes de 3 em 3 horas, dependendo do bebê. Quanto tempo ele tem que ficar numa mama? Depende do bebê também. Eu lembro que a minha filha, desde o início, ela ficava 10 minutos em cada mama. Mas é muito pouco. Mas era o tempo dela. Ela conseguia fazer a mamada nesse tempo. Mas tem bebês que vão fazer em 40 minutos. Como que a gente sabe? O bebê, quando ele tá satisfeito, ele larga a mama, ele se joga para trás e ele mostra que ele tá totalmente satisfeito. Ele fica assim, em êxtase. Mas se ele tá numa mama e ele começa a se incomodar, ele já ficou um tempo ali, ele começa a incomodar, quer dizer, não tem mais leite ali, ele quer a outra. A mãe vai ajudar ele, vai trocar de mama e vai oferecer o outro lado. A gente orienta que a mãe sempre tente oferecer um lado e outro lado a cada mamada, os 2 lados a cada mamada, se a gente quer que ela aumente a produção. Se ela quer aumentar a produção, eu tenho pouco leite, eu quero aumentar, então toda vez que o bebê mamar, eu vou tentar oferecer os 2 lados. Eu vou oferecer um, vou esperar ele terminar, esvaziar aquela mama, vou oferecer o outro. Porque quanto mais eu oferecer, mais leite eu vou ter. Se eu tenho produção suficiente e o bebê fica satisfeito numa mama só, eu posso dar de um lado e depois na próxima mamada do outro lado. E assim ir variando de mama para mama. Eu posso amamentar em uma mama só? Pode, não tem problema. Só que você vai ficar com uma mama grande ou pequena, tá? Vai ficar com a anatomia ali diferente de uma mama e outra. Mas pode, o bebê pode ser amamentado com uma mama só. Existe leite anterior e posterior? Existe diferença entre o leite anterior e posterior, mas não existe algo que eu diga assim, o teu bebê, 10 minutos ele vai mamar o leite anterior e depois ele vai mamar o leite posterior. Não existe isso. Não é uma torneirinha que abre, liga o botão, 10 minutos desce o leite anterior, outros 10 minutos desce o leite posterior. Não. É algo que vai mudando dentro da continuidade do leite. O leite anterior é um leite mais aquoso, é o primeiro leite, né? Ele começa mais aquoso e ele vai passando aos poucos a ser mais gorduroso. Que é o leite que vai engordar o bebê e vai deixar mais satisfeito. E o primeiro leite é o que vai hidratar esse bebê. Por isso que ele não precisa tomar água. Então, claro que um bebê que pega a mama e já larga e vai para outra e já larga e pega essa e já larga, ele só vai acabar tomando leite anterior e às vezes não vai ganhar peso. Então, a gente tem que orientar isso para a mãe, tá? Outra coisa, o bebê que mama bem, ele tem que estar satisfeito, ele tem que estar mais tranquilo. Se ele passa o dia todo irritado, chorando, às vezes ele pode ter fome. Às vezes essa mãe ela pode ter uma produção insuficiente e ter que complementar. Tá? E aí a gente vai vendo através das curvas de crescimento desse bebê. Se o bebê não está ganhando peso adequadamente, né? Muitas vezes, assim, mas a gente não tem que ser escravo daquela curva de crescimento. Ai, tá um pouquinho abaixo. Ai, meu Deus, então tu tem que complementar. Não, importa que tá ganhando, tá? Às vezes não vai ganhar o suficiente
nas primeiras semanas, mas está ganhando aos poucos, e essa mãe está acostumando, ela está acostumando com o bebê está acostumando com ela vai entendendo a linguagem desse bebê. Mudança gradual do leite, como eu falei anteriormente, existem 2 tipos de leite. O leite varia de uma mamada para outra, tá? Então, assim, o leite da manhã, ele vai ser diferente do leite da noite. O leite da noite vai ser um leite mais gorduroso para satisfazer mais o bebê e o bebê dormir um pouco mais e deixar essa mãe descansar um pouco mais. Tá? Também o leite é único, de cada mãe é único, né? O padrão da mamada de um mesmo bebê pode variar ao longo do dia conforme o bebê cresce. Então, esse bebê ele vai ficando treinado a mamar. Então, se ele, às vezes, mama quando é recém-nascido em 40 minutos, às vezes, quando ele tiver 5 meses, ele vai mamar em 10 minutos. Porque ele já treinou, ele tá expert naquilo ali. Como que eu sei que a mamada foi efetiva? Às vezes a mãe fica angustiada, eu não sei se ele tá mamando bem, eu não sei se ele tá saudável, se está sendo o suficiente. A gente observa que o bebê não tá mais engolindo leite, mesmo com as compressões da mama, a gente vê que ele não tá fazendo o barulhinho ali que ele tá engolindo. Geralmente a gente deixa o bebê mais alguns minutos e vemos que ele volta a sugar e engolir o leite. Se isso não ocorrer e for apenas uma sucção não nutritiva, podemos oferecer o outro lado. O bebê faz uma sucção não nutritiva. Quem teve a experiência de amamentar sabe bem o que é isso. O bebê ele vai mamar e depois ele vai ficar um pouquinho chupetando aquela mama. É o que as mães falam tanto que é fazer do peito chupeta. Mas isso é algo fisiológico, o bebê precisa disso. E isso estimula a mãe a ter mais leite também, tá? Então, ele não tá mamando, ele só tá fazendo realmente do peito uma chupeta, tá? Se o bebê ele tiver um comportamento irritado, agitado, empurrando o peito, gritando, chorando, ou dormindo no peito, a gente deve oferecer o outro lado. Porque às vezes ele não tá satisfeito com aquele lado. Não existe leite fraco, mas existe baixa produção de leite. Existe. E daí, nesse caso, nós vamos oferecer toda vez que precisar as 2 mamas e às vezes vamos necessitar de complemento. Quais são as causas da hipolactação? Hipotireoidismo, tá? O tratamento adequado resolve o problema. Outra causa é retenção placentária, com a expulsão da placenta, a produção se normaliza. A agenesia do tecido mamário, então é uma rara atrofia das mamas. Não impede a amamentação, mas a produção ela é baixa, porque tem menos tecido mamário, né? Cirurgia de redução mamária também atrapalha. Há mães que conseguem amamentar e outras não. Depende da quantidade de tecido ali, de glândulas mamárias que foram retiradas ou seccionadas. Síndrome de Sherran, que é a necrose da hipófise, a mulher não produz leite. Déficit congênito de prolactina, a ausência do hormônio do produtor de leite, né? É uma doença raríssima, ou desnutrição grave, estado de desnutrição que pode levar à diminuição da produção de leite. Situações de extremo estresse não querem dizer que essa mãe não vai poder amamentar, tá? Vamos lembrar das situações de guerra. Todas as crianças morriam ou elas eram amamentadas mesmo assim? Eram amamentadas mesmo assim. Então, em situações de estresse, a mãe pode amamentar. Ela pode conseguir amamentar, sim. Hiperlactação. Existe a hipo, existe a hiper. Então, o bebê chega perto da mama e a mama jorra daquela maneira ali. É bom? Sim, a mãe tem bastante leite. Mas, por outro lado, é ruim. É como se o bebê mamasse numa mangueira aberta. Imaginem vocês tomando água numa mangueira a toda. É gostoso de tomar água? É bom? Não. É ruim. A gente parece que vai se afogar, quer diminuir. E o bebê, assim, ele fica agitado, ele fica bravo, ele fica choroso. E como que a gente ajuda essa mãe que tem hiperlactação? A gente orienta que a postura que ela deve amamentar é uma postura mais deitada, mais voltada para trás, dificultando a saída do leite.
E fazer compressas de água fria na mama. Vai diminuir a produção, tá? Compressa de água morna aumenta a produção, compressa de água fria diminui a produção. Então, esse bebê pode ter mais refluxo também. Para terminar a mamada, lembrem, dedinho, mindinho no canto da boca. Olha ali a mãe liberando a mama da boquinha do bebê, tá? Precisa colocar arrotar? Precisa. Qual que é a regra da questão do arrotar? 20 minutos. Coloquei o bebê. Dei mamar para o bebê, tá? Coloquei o bebê. Terminou a mamada, coloquei o bebê em posição ereta, de pezinho. O bebê, assim que eu coloquei ele em posição, ele arrotou, terminou ali. Esse bebê demorou 20 minutos para arrotar, é o máximo que eu vou esperar, mesmo que ele não arrote. Demorou 10 minutos, acabou. Se ele arrotar dentro desses 20 minutos, acabou o processo. Se em 20 minutos ele não arrotar, posso colocar ele deitadinho, não tem problema. Mas eu tenho que aguardar, então, esses 20 minutos. Ok? Até quando que eu vou fazer isso? Até quando eu me sinto seguro. Normalmente até uns 3 meses por aí. Esse bebê ele vai ter menos refluxo, ele vai estar mais, a mãe vai estar mais segura e daí ela não tem tanto, assim, não tem tanto esse risco de refluxo desse bebê, tá? Eu ia falar alguma outra coisa que agora eu perdi. Deixa eu pensar. A questão do arroto, a questão do dedo mindinho no canto da boca. Depois eu lembro. É normal ter dor para amamentar? Sim, no começo, a maioria das mães sentem dor. Não é normal, tá, gente? Alguma coisa está inadequada. Alguma coisa nós temos que orientar. Olha só como que esse bebê, ele pega essa mama. Ele abocanha a auréola. Por isso que a mãe, necessariamente, ela não precisa ter um mamilo enorme para dar mamar. Ela pode ter um mamilo plano, pode ter um mamilo invertido e pode conseguir dar mamar. A dor para amamentar, ela é causada normalmente por fissuras, pode ter um ducto lactífero obstruído, pode ter uma mastite. E como que a gente vai avaliar isso? Fissura, tá ali o exemplo. Então, vai ser uma rachadura nesse mamilo, tá? Algum erro na pega, esse bebê, muitas vezes na primeira semana vai acontecer isso. Essa mama não tá acostumada, alguém o tempo todo sugando ela, a mãe não tá acostumada com aquela situação, o bebê pega de qualquer jeito a mama, a mãe não sabe oferecer direito, e acontece isso daí. É muito doloroso. Cada vez, mesmo que o bebê abocanhe a auréola, ele acaba pegando um pouco ali na hora do início da amamentação e a mãe vê estrelas cada vez que o bebê abocanha a mama dela. Aí vocês imaginam que esse processo acontece às vezes, de meia hora. Então, a dor é de meia hora. Então, é algo bastante ruim para a mãe. Como que a gente faz para ajudar essa mãe? A gente pode orientar banho de luz, tá? Que pode ser com abajur com a luz amarela, tem que ser no mínimo 20 centímetros de distância, né? Não pode ser bem perto. Manter essa mama sempre seca, não úmida. Pode colocar o próprio leite ali, pode colocar algumas pomadas feitas para isso também, para cicatrização da mama, tá? Uma delas é feita de lanolina. Pode ser usado alguns óleos, como óleo de Dersane, só que o óleo de Dersane ele tem que ser retirado para o bebê, para amamentar o bebê. Existe o laser também, que as consultoras de amamentação usam para cicatrização. Ducto lactífero obstruído, tá? Essa foi a única foto que eu encontrei na internet, tá bem ruim. O que que é? No mamilo a gente vai enxergar como se fosse uma espinha, tá? Isso dói bastante. Dói toda a mama da mãe por causa desse ducto lactífero que está obstruído de leite. Como que é o tratamento? Muito, muito simples. Só pegar uma agulha de insulina e retirar aquele leite que está endurecido, entupido ali. E acabou o problema. Mastite. A gente vai ter eritema, calor, rubor, dor, febre, tá?
Isso aqui normalmente acontece quando o bebê, ou na pojadura, né, que aquelas mamas ficam muito túrgidas, aquele leite fica parado ali, às vezes tem alguma fissura, porta de entrada para bactéria, uma doença bacteriana, né? Ou quando o bebê nasce o dentinho, às vezes dá uma mordida na mama, porta de entrada também para bactéria. A gente usa antibiótico, normalmente cefalexina, a mãe não precisa parar de amamentar. Ao contrário, ela deve amamentar para resolver mais rápido o problema. Vamos lembrar que a mama muito cheia, o bebê não consegue abocanhar direito, então ele vai machucar a mama da mãe. É como um balão muito cheio, não forma o bico. A gente tem que esvaziar um pouquinho para formar aquele biquinho na ponta do balão. Então, a gente tem que ensinar a mãe a fazer ordenha. Ou ela faz a ordenha manual, que tem vídeos na internet que ensina, ou ela faz a ordenha através de máquinas elétricas, tá? Ordenhadeiras elétricas. Existem até para aluguel, tá? Aqui em Santa Maria existe empresa que aluga a ordenhadeira elétrica para a mãe do recém-nascido. Normalmente a produção vai ser aumentada até o 3º mês, que a mãe vai ter que estar ordenhando, depois ela já normaliza, ela fica já adequada para a demanda daquele bebê, tá? Então nós temos que ensinar que às vezes é necessário que a mãe ordenhe a mama. Outra questão é a chupeta. A chupeta é boa? Não é boa? Não, não é boa. A gente sabe que o único benefício da chupeta é a questão de diminuir a morte súbita, tá? Que é muito rara. O restante é só malefício. Faz confusão de bico, o bebê confunde o bico da chupeta com o bico da mãe, o bico da mama da mãe. Então, ele vai machucar a mãe, ele vai fazer fissura, ele vai ficar irritado e faz uma confusão aí. Uma verdadeira confusão de bicos e faz com o desmame precoce, tá? Tá, doutora, eu quero usar chupeta, eu não sei acalmar sem a chupeta, eu quero usar chupeta. Então, usa pelo menos uma ortodôntica, ok? Mas não é indicado. Mamilos planos ou invertidos, eu já falei que não é impedimento para amamentação. Temos que considerar os saltos de crescimento, que são o quê? O bebê, ele vai ter momentos em que ele vai estar dormindo, por exemplo, a noite inteira, e aí, de uma semana para outra, ele começa a mamar de 1 em 1 hora. E a mãe fica enlouquecida. Tá, mas o meu bebê estava acordando uma vez à noite e agora está acordando de meia em meia hora, alguma coisa está acontecendo. Ou ele está doente, ou eu estou tendo pouco leite, então. Porque ele não está satisfeito, quer mamar de meia em meia hora. Não, esse bebê, quando ele tem um ganho cognitivo, quando ele aprende a sorrir, quando ele aprende a firmar a cabeça, quando ele tem um ganho ali do salto, dos acompanhamentos que a gente faz, ele demanda mais energia. Então, ele demanda mais leite também dessa mãe. Ou, quando ele tem uma crise psicológica, ele também demanda essa presença da mãe. Então, normalmente, por volta do 7º ao 10º dia, ele tem salto de crescimento, entre 2 e 3 semanas também, entre 4 e 6 semanas também, 3 meses, 4 meses, 6 meses e 9 meses. Então, toda hora ele vai estar mudando. E aí, por exemplo, esse bebê, vocês sabem que quando ele nasce, ele acha que ele e a mãe são a única pessoa. A mãe, para ele, é a mesma pessoa que ele, né? Então, quando ele vai amadurecendo, ele chega lá no ápice, aos 3 meses, ele descobre que essa mãe e ele não são a mesma pessoa e que essa mãe pode sair, ir embora e nunca mais voltar, ele entra em crise. Normalmente, a crise dos 3 meses, que na minha filha durou 1 mês. 1 mês ela mamava a noite inteirinha. Inteirinha. E aí? Se eu não sei disso, se eu não sei que o bebê tem um amadurecimento psicológico por volta dessa idade, que ele entende que a mãe e ele são pessoas, indivíduos separados, e isso causa uma crise nele, e ao mesmo tempo, com 3 meses, as minhas mamas não vão mais escorrer leite como escorriam antes, o que eu vou ligar? Meu bebê chora toda hora, quer mamar toda hora, e a minha mama não tá cheia que nem estava antes, eu tô com pouco leite e eu vou precisar da mamadeira. Mas se eu entendo que com 3 meses a minha produção vai normalizar
eu não vou mais toda hora ficar botando absorvente no peito, não vai ficar escorrendo leite, e o meu bebê, normalmente com 3 meses, ele vai entrar numa crise psicológica, eu entendia. E vou entender que aquilo vai passar. E vou dar o peito toda hora que precisar. Mas porque eu entendi, porque eu tenho conhecimento. Também com 6 meses a gente sabe que o bebê normalmente sente a angústia da separação, né? Que é a questão da separação da mãe, a questão também do medo que a mãe não volte, que a mãe suma, que o bebê não deixa nem a mãe no banheiro sozinha, que chora se não enxerga o rosto da mãe, tá? Também é normal, também é um sinal de imaturidade psicológica desse bebê. Outra questão que eu quero falar dentro desse mesmo slide é o bico intermediário, que é esse bico que tem ali embaixo, tá? Acontece numa maternidade aqui em Santa Maria, não sei como é aí, de toda mãe que tem o mamilo plano invertido, eles botam esse bico aí, nessa maternidade. As enfermeiras mandam colocar esse bico. Só que esse bico atrapalha na amamentação, ele pode causar candidíase mamária, porque ali fica mais úmido, ele atrapalha porque o bebê depois nunca mais vai pegar mama, ele só quer pegar mama com esse bico. Então, se a mãe sai, ela esqueceu o maldito do bico, ela tem que voltar, porque ela não vai conseguir amamentar. Esse bebê, ele não vai conseguir retirar o leite da mesma forma que naturalmente, então ele vai diminuir a questão da ingestão de leite dele, e com isso vai fazer um desmame precoce. Quando que é usado esse bico intermediário? Em situações passageiras, por exemplo, eu tenho uma fissura enorme que está me doendo muito, tá? Então, vou usar 3 dias, 4 dias desse bico intermediário para resolução dessa fissura, e depois eu vou amamentar de forma natural novamente. Outra coisa, a concha da amamentação que está ali em cima é adequada? Também não é adequado, tá? Aquilo ali junta leite ali dentro, tá? É uma maneira de o leite não escorrer para fora, enfim. Só que fica úmido, também aumenta o risco de candidíase mamária, tá? O que a gente indica, então, que a mãe use até os 3 meses? Já que a mama dela vai vazar, e é normal, e a gente quer que aconteça isso, para que tenha uma boa produção de leite. A gente orienta que essa mãe pegue aquelas fraldas que ela comprou no enxoval, que seria para o bebê, e faça um rolinho com ela. Que são aqueles rolinhos ali, tá? Doutora Kelly? Oi. Perdão de interromper. Perdão de interromper. O seu slide não está aparecendo para gente. Desde quando que não estão? Olha, há mais ou menos 1 ou 2 minutinhos. Na parte da mastite. Tá, então eu vou tirar, vou interromper e vou compartilhar novamente, tá? Tudo bem, muito obrigada, viu? Agora tá aparecendo? Tá sim, voltou. Agora sim, tá. Então ali se vocês não viram a concha da amamentação ali em cima, tá? E o bico intermediário ali embaixo, tá? Rolinho de fralda que eu falei, que é o que a gente indica, é cortar uma fralda daquelas grandes de bebê, que é a fraldinha de pano, né? Em 4 pedaços e fazer um rolinho ali e colocar na mama. A mãe vai ter, normalmente, que ter uns 30 pedacinhos de pano como esse, e vai trocando durante o dia todo, lavando, não deixa úmido, tá? Absorvente não é indicado porque vai manter a mama úmida também. Então, a gente diz que o absorvente é só para situações especiais. Vai no médico, não quer ficar com aquele rolo enorme ali na mama, usa ali naquele tempo de meia hora, 1 hora, 2 horas, mas chegando em casa vai usar o rolinho, tá? Normal ali, para manter sempre a mama sequinha e longe dessa umidade, tá? Pode usar também o absorvente na frente desse rolinho. Vai botar o rolinho e o absorvente na frente e depois o sutiã, tá? Podemos também orientar que essa mãe, no ordenhar, ela pode guardar esse leite e congelar, tá?
O leite é guardado dentro de frascos de vidro, com tampa de plástico, frascos esterilizados com água quente, ou tem algumas embalagens próprias de plástico de algumas marcas específicas para leite materno, tá? Esse leite, ele pode ser congelado, tá? No freezer, ele vai durar de 3 a 4 meses, tá? No congelador, no freezer daí, tá? Mas, normalmente, a gente orienta 30 dias dele guardado, tá? Essa é uma orientação mais que os Estados Unidos usa. Mas dentro do Brasil, a gente orienta normalmente até 30 dias, tá? Esse leite congelado. Então, quando essa mãe vai sair para o trabalho, ela vai começar a trabalhar, a gente já orienta que 30 dias antes ela comece a fazer o estoque dela e comece a ordenhar sempre no mesmo horário, para que o corpo acostume, independente se é sábado ou domingo, sempre às 3 horas da tarde, eu vou parar meia hora e tirar o meu leite. Para que o corpo acostume que sempre às 3 horas da tarde vai precisar ter aquela demanda lá, tá? Ó, um exemplo do estoque de leite aí. E aí a gente sabe que depende do tamanho do bebê para a quantidade de leite que essa mãe deve guardar, tá? A gente orienta que ela guarde sempre pequenas quantidades, porque depois de descongelado, esse leite não pode ser recongelado novamente, ele tem que ser descongelado em banho-maria, tá? E, então, assim, pequenas quantidades são melhor, porque aí, digamos que o bebê não tome tudo, ele vai ter que ser descartado o restante, tá? Ela pode congelar aos pouquinhos, digamos, cada vez que eu tiro leite, eu só consigo tirar 20 ml, digamos. Então, tu pode congelar 20, botar mais 20 depois, não tem problema de colocar mais leite sobre o leite congelado, tá? Como oferecer esse leite, então, que foi guardado para esse bebê? Nós temos alternativas à mamadeira. Que mal que faz a mamadeira? Mamadeira faz confusão de bico da mesma forma que a chupeta, tá? Então, a gente tem outras formas de oferecer para que esse bebê não desmame precocemente. Existe o copo comum, que é o copo de cachaça, que a gente chama, que é aquele copinho pequeno, tá? Ele não tem risco de confusão de bico e é fácil de higienizar, também tem um risco pequeno de afogamento também, tá? Existe o copo 360, que é um copo que o bebê ele tem que sugar para que saia leite, tá? Então, não, assim, a gente vai virar esse copo, não vai escorrer leite, ele tem que sugar. Existe a colher comum, que é difícil da gente dar o leite ali, né? Mas existe a possibilidade. Existe a colher dosadora, que é a colher, mas com um recipiente atrás dela. Existe o copinho com a válvula, tá? Copinho de treinamento com bico duro, só que ele tem um risco maior de afogamento. E a seringa, que também tem um risco maior de afogamento, tá? Depois eu vou mostrar um vídeo de um bebê mamando no copinho, tá? Para vocês verem como que é. Outra pergunta frequente da mãe é: minha dieta influencia no leite? Se eu comer feijão, vai dar dor de barriga no bebê? Se eu comer, não sei, chocolate, vai dar dor de barriga no bebê? É por mim que tem cólica? É porque pelo que eu como? Não. Comprovadamente, cientificamente, a gente não tem comprovação de que o que a mãe come vai dar cólica no bebê, tá? Sim, a dieta da mãe influencia positivamente, a alimentação saudável, comer, né, de forma adequada, no tempo adequado, né, vai tomar, se hidratar, né, vai produzir mais leite. Porém, não o que ela come, por exemplo, comer o feijão vai dar cólica no bebê. Comprovadamente isso não existe. Agora, quer dizer assim, já tem uma demanda enorme para essa mãe que trabalhava fora, fazia um monte de coisa, estudava, de repente só se vê dando mamar e trocando fralda. Daí, além disso, eu vou dar uma listinha para ela, além dessa vida bastante difícil que ela tá levando com esse recém-nascido, eu vou dar uma listinha para ela dizendo: não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer. É cruel, né? Sem comprovação científica. Porém, se ela viu, eu vi, doutora, que toda vez que eu como chocolate, meu bebê começa a chorar, tudo bem. Quer parar de comer chocolate? Tudo bem, né? Mas é uma questão tua, que tu enxergou no teu bebê. Né? Eu não vou dizer para ti continue fazendo se tu tá vendo que isso está refletindo de maneira ruim no teu bebê. Mas, comprovadamente, cientificamente, não existe comprovação disso. Como que aumenta a produção de leite materno? Fazendo ordenha, né?
Quanto mais eu der, mais eu vou ter, né? Peito não é estoque, peito é fábrica, né? Ele vai fabricando, então não precisa ter uma mama enorme para ter uma baita produção de leite. Eu mesma tive mamas pequenas e tive hiperlactação, tirava 200 ml de leite à noite de madrugada. Então, quanto mais a gente ordenhar, quanto mais a gente der a mama, mais a gente vai ter. Quais são as posições para amamentar? Depois que a mãe saiu daquela insegurança, daquela fase mais ruim, que são os primeiros 15 dias, ela pode amamentar da maneira que ela se sentir mais confortável. Pode ser deitada? Pode ser deitada. Pode ser com o bebê por cima de mim deitada? Pode. Pode ser com o bebê do lado deitada? Pode. Pode ser sentada? Pode. Pode ser agachada? Pode. Pode ser da forma que se sentir mais confortável, tá? Desde que respeitando aquelas regrinhas que a gente conversou antes. Vai causar dor de ouvido amamentar deitada? Vai causar otite? Não. A amamentação não causa otite. Agora, dar mamadeira deitado pode causar otite. A mamadeira tem que dar para o bebê sentado, não deitado, tá? Sinais que o bebê está com fome. Já que eu quero fazer livre demanda, como que eu vou saber que o bebê está com fome? Ele começa a se mexer demais, abrir a boquinha, virar a cabeça, procurar algo. Sinais de média fome. Ele está realmente com fome. Ele começa a se esticar, incrementar os movimentos, movimentar de maneira mais brusca, levantar a mãozinha, botar a mãozinha na boca. Sinais tardios, me acalme e depois me alimente. Porque quando eles estão muito bravos, a gente não consegue alimentar direito, eles não conseguem pegar direito, estão muito irritados. Eles começam a chorar, movimentos corporais agitados, ficam vermelhos, tá? E como que a gente acalma? Abraçando, o colo pele a pele, conversando, acariciando e depois dá a mão. Leite no copo para RN. Aqui tem um videozinho. Então, a gente vê que a gente encosta o copo na boca do bebê e o bebê, ele suga sozinho. A gente não joga o leite na boca dele. Não pode desejar líquido em suas bocas. Receber líquido por copinho contribui para o aprendizado de mamar no peito e manter a amamentação, desde que a técnica seja correta e o copinho adequado. Durante toda a técnica, o bebê deve ser mantido sentado ou semi-sentado no colo do cuidador, com a mão do mesmo apoiando as costas e nuca do bebê, e sua cabeça permanece livre e alinhada com o corpo, o queixo afastado do tórax e suas mãozinhas desembrulhadas e próximas ao copinho, ou segurando. Colocar líquido no copinho até a metade e mantê-lo na boca do bebê, inclinando quando ele pedir leite e designando ao pedido de descanso. O copinho transparente permite a visualização da língua, do lábio e do líquido. Sua borda virada para fora e abaulada facilita seu encaixe nos cantinhos da boca do bebê e que o lábio inferior vire para fora, estimulando o reflexo de busca do líquido no copinho e o encanolamento das laterais da língua. Assim, diminui o derramamento do líquido e evita o engasgo. Sua confecção em vidro permite a esterilização e fervura. Então, eu agradeço a atenção de vocês, tá? E depois eu fico aberta a questões, tá? Vou colocar um videozinho aqui pra gente finalizar. Olhe bem no fundo dos meus olhos, sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro, até o
acabar. Até isso acabar. Até isso acabar. Até isso acabar. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Chamarei de janeiro a janeiro. Eu vou acabar. Até acabar. Até acabar. Até acabar. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Chamarei de janeiro a janeiro. Eu vou acabar. Até acabar. Até acabar. Até acabar. A ligação entre mãe e filho vai além do toque, do cheiro. É um vínculo único. Doutora Kelly, Oi. nossa, queremos agradecer demais. Suas orientações foram muito boas, ainda mais agora, né, nesse período do agosto dourado. Acho que foi muito proveitoso para todos e temos algumas dúvidas. Posso ler? Sim. A primeira foi: a qualidade do leite é muito comprometida em situações de estresse? Não, a qualidade não. A produção pode diminuir um pouco, né? Em relação ao estresse. Mas a qualidade não. A segunda: tirar o leite pode ajudar na hiperlactação? Acho que essa foi um pouco respondida. Não, o que acontece na hiperlactação? Quanto mais eu tirar, mais eu vou produzir. Tá? Então, a gente orienta que tire o mínimo possível. Vai ter que tirar, porque as mamas vão ficar muito túrgidas. Mas, o mínimo possível. Tirar o mínimo possível, tá? Tá ótimo. Mãe com hepatite C pode amamentar? Ai, agora, assim, ó, não é indicado, tá? Mas não é uma contraindicação absoluta, pelo que eu lembre. Mas eu teria que revisar, viu? Entendi. Como proceder com uma mãe que começa a apresentar sinais depressivos durante o aleitamento? A gente tem que orientar, assim, ó, que se for uma depressão mais grave, ela tem que tratar, tá? Existem medicações que são compatíveis com a amamentação, sertralina é uma delas. Então, muitas vezes a gente vai ter que começar alguma medicação para ajudar essa mãe, tá? Psicoterapia, né? Ajuda dos familiares, apoio é muito importante para que a amamentação dê certo. Passar a toalha no mamilo durante a gestação pode auxiliar no combate às fissuras? Passar o quê? A toalha no mamilo, fazer fricção, né? Não, a gente não orienta mais que faça preparo do mamilo, né? Porque pode aumentar a chance de parto prematuro. Então, a gente não orienta mais. E aquela famosa pergunta, né? Se o leite realmente seca. Seca se a gente não der mamar.
Se você amamentar, eu acho que pode amamentar aí por uns 30 anos, digamos, se você tiver sempre bebê. Sabe? Seca se você não der mais. Aí seca, né? Mas assim, claro, o bebê começa a mamar na mamadeira e daí você acaba não dando o peito, né? Então, assim, quando tem a necessidade da complementação, eu só vou anotar uma coisa que eu quero falar para vocês. Não esqueça. Quando existe a necessidade da complementação, a gente orienta que a mãe sempre dê o peito antes. Sempre, antes de dar a mamadeira, dá o peito. Tá? Digamos que complemente 2 vezes ao dia, mas mesmo assim, antes de dar a mamadeira, dá o peito. Outra coisa é a mãe grávida. Mãe grávida pode dar mamar no peito para outro bebê. Não tem problema mais, tá? Antes a gente orientava, engravidou, para de dar mamar para o mais velho, tá? Mas hoje a gente sabe que não aumenta a chance de parto prematuro, que pode fazer a amamentação em mais de um filho ao mesmo tempo, tá? Você acabou de responder a nossa última pergunta aqui, que era, quando a mãe está amamentando, engravida, ela precisa parar de amamentar? Não, a não ser que ela tenha algum problema, tá? A não ser que, assim, ginecologia, ela tenha alguma situação que aumente a chance dela ter um parto prematuro e tal. Mas o que acontece? Como esse bebê, como essa gestação, ela já está acostumada a um nível maior de hormônios, porque ela já amamenta, já quando ela engravidou, ela já estava amamentando. Então, não tem problema dela continuar amamentando. Entendi. Olha, temos aqui elogios, né? Gostaram muito. E sobre o que você anotou, quer falar agora? Não, é isso da gestante quando tá grávida, amamentar. Queria lembrar de falar para vocês. Entendi. Olha, muito obrigada. Queria perguntar se o Mendonça, nosso orientador, tem alguma pergunta, algum elogio. Só quero agradecer a professora Kelly. Uma visão que para eles foi muito importante, principalmente pelo momento que nós vivenciamos hoje, principalmente por causa do próprio isolamento social, e a mãe é um ícone para todo mundo, e a forma desse vínculo cada vez maior através da amamentação. Quanto mais você amamenta, mais você se aproxima desse filho e fortalece os vínculos familiares. E eu queria agradecê-la por essa palestra, foi muito interessante, e obrigado por me permitir assistir. Tá bem. Obrigada a vocês. Muito obrigada, viu? Pessoal, sobre o link de presença, já está disponível no site. Pode ser preenchido até 8h30. E qualquer dúvida pode mandar no Instagram, tanto da LAPED, quanto no Instagram de Humanização e Espiritualidade, e também para a doutora Kelly, né? Que ela disponibilizou. Quer falar de novo sobre o seu Insta? Ah, tá. Quem quiser seguir lá, pode me mandar mensagem que eu respondo por direct, tá? É Kelly, médica de família. Tudo junto. Tá bem? Beijo, pessoal. Tchau. Foi um prazer. E assim encerramos. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Tchau, tchau. Tchau.